Bom, então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos falar sobre essa camiseta da seleção, essa camisa da seleção, camisa vermelha que tá para ser lançada, né? Não sei se é verdade, não sei se não é, mas a princípio é sim, e ela seria como um segundo uniforme, não seria nem o terceiro, né? Ela entraria no lugar da camiseta azul celeste, aquele azul escuro também que se usa mais, mas ela entraria como segundo uniforme da seleção e muita gente tá louca com a questão política, né? Ah, porque o vermelho é do PT, é do comunismo, é da China, né? E eu quero dar a minha opinião sobre isso, o que eu penso sobre isso, que eu penso algumas coisas que sim estão sendo faladas, sobre o que eu penso sobre o que está sendo falado, mas também alguns pontos que o pessoal não está se atentando, está vendo muito pelo lado político, que é um ponto sim importante, fundamental dessa discussão, mas também tem algumas visões de outros lados da moeda que são muito importantes da gente refletir. E no final eu vou também opinar sobre o que eu acho dessa situação e o que eu penso sobre essa camisa, se eu gostei, se eu não gostei da ideia. Vamos lá. Então vamos conversar sobre isso. Então eu tenho aqui três aspectos fundamentais dessa discussão, três pontos de vista, três coisas que precisam ser analisadas para a gente formular uma opinião sobre essa situação toda. Mas antes de entrar nesses três aspectos, eu preciso desconstruir aqui o que algumas pessoas pensam. Algumas pessoas pensam que a discussão política é irrelevante, que ela não faz sentido, que é uma camisa vermelha, que ela é bonita ou que ela é feia e que assim deve ser levada. Mas isso é um tanto quanto raso, na verdade. Por quê? A gente tem que analisar o contexto simbólico. As coisas, elas não são simplesmente, né, não é uma, eles não mudariam algo de séculos por nada. Ah, porque eu quero. Vou botar agora. Não é um time de futebol que eventualmente lança uma cor verde ou lança uma cor. Já teve o Corinthians, acho que lançou rosa, o Inter já lançou verde. Isso é uma coisa irrelevante. Né? É um clube de futebol que vai lá e lança para fazer venda. E a venda é sim uma coisa importante que a gente tem que discutir. Mas quando se trata da nação, da seleção, envolve sim questões políticas, porque não se trocaria depois de um século por nada. Né? A última vez acho que trocou foi lá em 1950, quando a gente ainda usava branco. Mas então eu quero discutir com vocês aqui a questão simbólica do que envolve essa mudança. Tudo nesse mundo tem um significado. Principalmente ali a questão que envolve a questão simbólica e a questão de marca. Por exemplo, se eu falar para vocês um símbolo aqui, a maçã mordida, o que vocês vão lembrar? Apple. Vocês não vão pensar na maçã mordida como uma maçã mordida que pode ser qualquer coisa. A gente vai pensar na Apple, ok? Que traz aquele arquétipo do rebelde, né? Que é a maçã mordida, que traz alguma coisa remetendo ao paraíso, da Eva que mordeu a maçã. Então tem todo esse arquétipo de rebelde, de ir contra o sistema, de ir contra o status quo, na verdade, né? Para a construção de um mundo novo. Então, a maçã mordida tem seu significado, ela não é uma maçã mordida a mais. Hoje, né, o que era a maçã mordida lá no paraíso, a Eva mordeu a maçã, hoje a gente pensa na maçã mordida, a gente pensa na Apple, porque a Apple se apoderou desse símbolo. Né? E isso envolve várias outras marcas, né? Quando tu pensa em lâmina de barbear, vem Gillette. Quando tu pensa na palha de aço, vem Bombril. Porque as marcas se utilizam, e aí marca, não estou falando só de empresas, mas como um todo, que vocês verão nesse vídeo, elas se apoderam de símbolos para que elas ocupem um posicionamento na mente do consumidor, né? E ela consiga permanecer lá por séculos, séculos e séculos na mente do consumidor para se tornar uma marca cada vez mais forte, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os símbolos sim importam. Por exemplo, vamos lá, vamos levar para um lado mais drástico das coisas. De 1939 a 1945, a gente tinha um símbolo, né, usado por um partido que lá usava vermelho, que tinha o seu comandante. Esse símbolo, né, que
começa com sua e termina com tica, esse símbolo, ele não foi criado ali, não foi, né, o seu Adolfo que foi lá e desenhou esse símbolo, né, nem o partido a qual ele fundou e pertencia, que era o líder. Não, esse símbolo remonta lá acho que não lembro exatamente, mas a 3, 4, 5 mil anos, ou 2 mil, alguma coisa assim, anos antes de Cristo. E simbolizava lá, eu não lembro exatamente o que, tá? Mas se eu não me engano era purificação, fertilidade, alguma coisa assim. Posso estar errado, tá? Mas é alguma coisa nesse sentido de prosperidade. E isso, isso remonta a milhares de anos. No entanto, hoje, quando a gente mostra aquele símbolo, a gente não pensa nisso. A marca do NA-Zimo, né? Essa marca se apoderou do símbolo para ela. Porque se eu tatuar hoje no meu braço, eu não vou estar pensando em fertilidade, prosperidade, ou seja lá o que for. Eu vou estar sendo taxado como algo não muito bom, né? E isso está certo, porque hoje o símbolo é utilizado, ou foi utilizado, né? Mas ainda hoje ainda é utilizado por algumas pessoas para se remeter a este movimento, a fazer apologia a este movimento, ok? Então, símbolos importam. E aí a gente entra no cenário da camiseta da seleção brasileira, da camisa da seleção brasileira. A gente, vamos lá, não sei quantos anos, acho que vai fazer 100 anos já, não sei se faz tudo isso, 50, vai fazer 70 anos. A gente utiliza, 75, né? A gente utiliza a camiseta verde, né? A camiseta, desculpa, amarela, né? E tem a canarinha, verde e amarelo, aí tem um pouco do azul, né? Mas primariamente a gente vai usar ali a camisa amarela, calção branco, calção azul, né? A gente vai variando nessas cores. E o que acontece? Vamos entrar no cenário político. No cenário político. A seleção brasileira tem esse símbolo. Verde e amarelo sempre foi o símbolo da seleção brasileira. Mas desde meados de 2018, talvez um pouco antes, acredito, o movimento bolsonarista se apropriou das cores verde e amarelo. Tanto que tem um meme, né? Tenho medo de... o pessoal não gosta muito da seleção hoje em dia, daí eles falam, tenho medo de sair na rua com a camiseta da seleção brasileira e me confundirem com um amante da seleção, dando a entender que é melhor ser bolsonarista do que gostar da seleção de tão ruim que ela é. Mas, e é um fato, né? A seleção muito ruim ultimamente, já se for no tempo dos craques, mas o movimento bolsonarista sim se apropriou desse símbolo da verde e amarela. Hoje, se tu sai na rua, claro que a seleção estar uma merda, ela colabora para que qualquer outro movimento venha e se aproprie, né? Mas no caso foi o movimento bolsonarista. Hoje tu sai na rua de verde e amarelas ou de camiseta amarela, né? Camiseta da seleção brasileira, você não acha que a pessoa é um amante da seleção, você acha que ela é bolsonarista, né? E aí vamos lá. Hoje o símbolo desse movimento é verde e amarelo. Assim como o símbolo do movimento de esquerda mais raiz, ali, o comunismo, né, o socialismo, o PT, o petismo, é vermelho. A gente não tem como desassociar uma coisa da outra, não tem como simplesmente dizer, não é. É um fato, quer você queira ou não. E aí vamos entrar mais a fundo agora no que tange a parte tanto política, mas também quanto empresarial da coisa. Quando eu tenho ali alguns anos atrás a seleção em alta, né? Nem precisava estar tão em alta assim, mas né, jogando, e ainda não tinha o movimento bolsonarista, a gente tinha o país inteiro usando as cores da seleção. Então eram muitas pessoas comprando porque todo mundo gostava da seleção, né? E isso gerava muita venda, muita venda. Quando o movimento bolsonarista assume as cores da seleção, assume esse símbolo para si, parte da população deixa de comprar, o que traz pouco retorno para quem produz as camisetas. Acredito que hoje seja a Nike, não é?
Então isso traz pouco retorno, tanto para a CBF quanto para a própria marca da Nike ou para qual for que esteja ali como a marca que produz a roupa brasileira. E isso não é algo legal no ponto de vista empresarial, que é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, o primeiro ponto de vista. No sentido empresarial, né, tirando todo o lado político da coisa, que eu acredito que sim esteja envolvido, mas se eu tirar de lado, você vê uma jogada muito inteligente da marca, que é produzir uma camiseta vermelha das cores do PT, né, no Brasil, aqui trazendo para o Brasil, é cor do PT, né, um movimento de esquerda do PT. Então, isso vai gerar muita venda, porque quem é do movimento bolsonarista vai comprar amarelo, e quem é do movimento de esquerda, quem é petista, quem é lulista, né, dilmista, que seja, vai comprar a blusa vermelha. Então isso é um jogo genial da parte da marca ou da parte da CPF, quem que estiver em conjunto, tirando qualquer lado político da situação. É genial, é genial. E sim, se eu tirar o lado político, ainda assim ele está envolvido. Se eu tirar a questão de não, porque eles querem o PT no poder de volta, eles querem tirar as cores da seleção e instaurar na mente a cor vermelha para que as pessoas se tornem cada vez mais esquerdistas. Eu vou tirar esse ponto de lado e analisar simplesmente o ponto político-empresarial. Eles pegaram uma guerra que o Brasil tem essa guerra de narrativas de esquerda, direita, e usaram a seu favor para fazer muitas vendas. Então, quando você pega de um ponto de vista até é simples de analisar isso, mas as pessoas estão tão focadas no esquerda, direita, Bolsonaro, que elas conseguem ver tudo como uma guerra política, mas quando na verdade a marca está querendo ganhar dinheiro em cima dessa guerra, né? É algo muito mais empresarial. E isso para mim é uma coisa fabulosa de analisar. Então, eu já olho para essa questão e eu vejo que o povo brasileiro está doente, porque é um raciocínio que eu não sou um gênio de chegar a essa conclusão, mas as pessoas simplesmente não conseguem ver, porque elas só querem pensar em política, e isso está adoecendo. Né? Hoje você vê um meme na internet, você clica no comentário, tem alguém falando, mas se fosse o Lula, um negócio que nada a ver, um negócio de futebol, um negócio de vôlei, um negócio de videogame, né? Sempre está envolvendo, então, um país doente, um país que não está nem adoecendo, já está falecendo praticamente, que eu acredito ainda que tenha salvação, mas está falecendo. E esses são os lances que provam. Então, do ponto de vista empresarial, é uma jogada genial, tá? A camiseta vermelha, sabe? Pra gente dizer, não, mas é vermelha, mas nada a ver com política, só colocaram. Não, ninguém vai mudar uma camiseta de 100 anos, que já está instaurada há 100 anos, né? Tirar a azul, que a gente já ganhou títulos com a camiseta azul, para colocar uma vermelha do nada, né? Que parece até um pouco, lembra até um pouco a camisa da Espanha, ao meu ver, assim, lembrou um pouco. Ninguém vai fazer isso do nada. Poderia ser roxa, poderia ser rosa, poderia ser verde, mas é vermelha por um motivo. Ninguém ia fazer isso por nada, tá? E aí, se eu não me engano, se a gente pegar até mais profundamente nesse ponto de vista empresarial, a Nike teve uma queda muito grande de um ano para o outro. Se eu não me engano, teve uma perda ali no seu valor de mercado de 30%, alguma coisa assim. Posso estar falando besteira, tá? Mas eu vou pesquisar isso e vou colocar na edição aqui, caso seja verdade, senão eu só vou apagar isso aqui, tá? Aí você ignora, tá? Você ignora completamente. Mas se eu não me engano, a Nike teve uma queda muito grande. E aí, já visando uma Copa do Mundo, onde as pessoas, que vem no ano que vem, as pessoas já começam a engajar muito naturalmente com a seleção, mas que elas ficam com medo de comprar, porque não tem a cor, né, delas, a cor do amarelo, porque o símbolo é um símbolo bolsonarista, agora elas vão ter uma vermelha, né? E vão ter a neutra também, que é o azul. Então tu tem o neutro ali, que é o azul, você tem o vermelho, que é a camiseta nova, que vai ser a segunda, aparentemente, posso estar errado, né? Mas né, é o que se diz. E aí você tem amarelo do movimento bolsonarista. E é uma jogada genial da marca. Genial. Já se aproveitando aí desse evento que a gente vai ter no ano que vem, combinado com as eleições. Combinado com as eleições. Então você acha que é do nada. Você acha que é do nada, assim, é vermelho por nada. Não tem um sentido por trás, tá? E esse é o sentido político-empresarial, mas mais centrado ali na parte do empresário, do mundo empresarial, das vendas, ok?
Mas, se a gente partir para o segundo ponto, que é o político, né, que a gente vai tirar essa parte das vendas, onde a gente vem ali com questões de narrativas, né, onde a gente tem o governo do PT hoje, vai ter uma eleição, eles querendo talvez se apropriar do hype da Copa do Mundo com uma nova camiseta, para gerar um movimento político que favoreça o PT nas próximas eleições, visto que está enfraquecido, está se enfraquecendo, né? A popularidade do presidente atual está em baixa. Isso é um fato, não é uma opinião, não é um gosto pessoal, é só um fato. Isso já é uma questão mais assim que a gente entra muito no campo da suposição, mas que é uma teoria da conspiração, mas eu não falo teoria da conspiração no nível de chapéu de alumínio e falar que quem pensa que sim tem um sistema por trás querendo favorecer o lado ali da esquerda esteja errado. Não acho que esteja errado, mas também não posso afirmar que esteja certo, mas o país hoje ele é tão podre, as pessoas que estão lá na CBF, né, com escândalos de corrupção, tudo que você sabe, quem acompanha futebol sabe, as pessoas que estão no poder, que tem ligação com a CBF também, né, estão ligados querendo não um ao outro. Isso faz com que sim, seja possível que haja ali um movimento para levantar o hype, né? Não que a pessoa, porque tem uma camiseta vermelha agora, ela vai votar no PT, mas para que as pessoas usem essa camisa vermelha, né? Para manifestar o seu apoio ao PT nas eleições. Porque com a Copa do Mundo, o pessoal ia usar verde e amarelo. Não todo mundo, mas muita gente ia usar. E ia meio que ligar ali, favorecendo o movimento de direita, principalmente ali a ala mais bolsonarista da direita. Então, sim, é muito possível que tenha algo de político por trás de movimento político. Eu sinceramente acredito que tenha, mas também não me bato muito com isso, porque acho que no final não é o que vai fazer diferença, mas é algo que é interessante de se observar para ver quais serão os próximos movimentos da esquerda para se hypar, né, para demonstrar força na eleição, tá? Acredito sim que é um movimento que vai fazer com que a esquerda demonstre um pouquinho mais de força. Não ganharia uma eleição por si só, mas combinado com outros movimentos futuros, ainda estamos longe, entre aspas, está perto, mas está longe, tem muito mais movimentos para serem feitos, ok? E eu quero acompanhar de perto para ver o que vai ser, porque ano de eleição é ano de meme, a gente gosta, ok? E o último ponto é o ponto de vista do consumidor, né? Que é o ponto de vista de quem tá ali. Cara, o que eu faço? Eu compro a amarela, eu compro a vermelha, eu compro a azul, quero acompanhar essa Copa vestido com a cor da seleção. Eu sou o cara que via todos os jogos da seleção ali na fase de 2006, que eu comecei a acompanhar futebol, né, 2005, 2006, até 2014, eu era o cara que assistia todos os jogos da seleção. Hoje eu só assisto Copa do Mundo. É muito ruim o jogo da seleção, não temos mais os craques, né? Não gosto de assistir. Então, eu não uso a camiseta amarela porque eu já tive vontade de usar, mas eu não uso porque eu não quero ser ligado ao movimento bolsonarista, né? Não sou um bolsonarista de fato e não gostaria de ser ligado a isso, e eu sei que o movimento se apropriou do símbolo. Se eu fosse usar, eu usaria uma azul hoje, né? Usaria uma azul, porque ela é mais neutra e é a que tem, é a segunda atual. Supondo que essa camiseta vermelha seja verdade que vai acontecer, né, seja um fato, ela se torne concreto, eu também não usaria essa vermelha, porque eu acredito fortemente que vai ser utilizada pelo movimento da esquerda. Eu também não sou um esquerdista, então não gostaria de ser associado a nenhum movimento. Eu gostaria simplesmente de torcer para a seleção, provavelmente eu usaria uma camiseta azul ou nenhuma, ok? Mas, um ponto de vista muito importante sobre isso. Essa camiseta é linda. Se for ela, é linda pra cacete. Linda pra cacete. Não, é linda.
posso comprar ela, não usar, mas ter ela, porque assim, maravilhosa. E é isso, pessoal. Acho que, assim, culminando tudo, é uma jogada inteligente da marca da Nike do ponto de vista financeiro. É uma jogada inteligente por parte da esquerda como um ponto de demonstração de força política, né? Por várias questões, até por estar mudando a cor da seleção, né? Uma força muito grande. E é bonita pra cacete. Né? São esses assim, os principais pontos de vista que eu tenho assim, para o ponto de vista mais pragmático da nossa vida do dia a dia, que vale a pena ser analisado. Acho que fora isso já entra num campo que não é legal de se analisar. Beleza? Então, ó, comenta aqui o que você acha, se você gostou da camisa e se você acha que é algo só político, só empresarial, ou se é o acaso, ou simplesmente é vermelha porque é bonito e pronto. Comenta aqui o que você pensa sobre isso, que eu quero saber, e eu vou olhar o comentário e eu vou responder, tá bom? Pra gente ter uma conversa bem legal. Um abraço e até logo.